Oi, pessoal. No capítulo anterior, a gente falou sobre circuitos mecânicos. Como que a gente determina os circuitos mecânicos, como a gente quantifica as quantidades mecânicas como massa, amortecimento e compliância. Tem a ver com rigidez, né, de uma mola. Nesse capítulo, a gente vai fazer algo muito similar, que é falar de circuitos acústicos, determinar circuitos acústicos, etc. Então, a gente vai ver nesse capítulo os fundamentos aí da modelagem matemática por parâmetros concentrados de sistemas acústicos, a partir da inspeção visual, assim como a gente já fez para circuitos mecânicos, circuitos elétricos. Então a ideia é que a gente consiga, né, fazer a inspeção visual de um elemento como esse. Isso aqui é um microfone de medição típico que a gente usa hoje em dia. O microfone, por exemplo, tem uma membrana que vai se movimentar com a ação da pressão sonora, tem um backplate, tem cavidades, etc. E a ideia é que ao inspecionar esse elemento, a gente consiga montar um circuito acústico que depois a gente pode analisar. Então, o que é o que nesse circuito de forma bem básica, né? Quando a gente olha para o microfone aqui, a gente nota que ele tem cavidades, por exemplo, tem uma cavidade aqui entre a membrana e esse elemento que a gente chama de backplate, e tem uma cavidade aqui atrás do backplate. Então essas cavidades, por exemplo, vão fazer o papel de molas acústicas. A gente vai entrar em detalhes depois sobre isso, tá? Não se preocupe, isso aqui é só uma pequena introdução. A gente tem, por exemplo, aqui no backplate do microfone, pequenos tubos que vão fazer o papel aí de massa e amortecimento, por exemplo, acústicos, né? E a gente tem a membrana do microfone, que vai se movimentar com a ação da onda sonora, e ela vai fazer o papel ali de como se fosse um pistão, né, vibrando e bombeando ar, né, para dentro para a cavidade, né, aumentando a pressão na cavidade, diminuindo a pressão na cavidade, dependendo se ela está comprimindo ou indo para fora do microfone, né, indo para dentro ou para fora da cavidade. Então ela aumenta a pressão, diminui a pressão na cavidade conforme o movimento, tá? Então a gente vai ter esses elementos aí, por exemplo, compliância, massa e amortecimento, assim como a gente vai ter as fontes de pressão e as fontes de velocidade de volume. Bom, a ideia dessa aula de hoje é falar de maneira básica sobre esses componentes, certo? Então vamos lá. Considerações energéticas que a gente precisa fazer sobre um circuito acústico. Primeira parte, a gente viu na parte elétrica, que a potência elétrica, a gente sabe disso, né? Potência elétrica instantânea é dado pelo produto aqui da tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Então, quando a gente pega a unidade de tensão, é volt, a unidade de corrente é ampere, a gente viu que de maneira mais básica a unidade de tensão é joule por coulomb e a unidade de corrente de maneira mais básica é coulomb por segundo. Então, quando a gente opera essa análise dimensional aqui, esses coulombs vão se cancelar, a gente vai ter joule por segundo, e isso dá o watt, que é a unidade de potência elétrica. Quando a gente vai para a parte mecânica, em analogia direta, a gente sabe que a potência mecânica de um elemento que está se movimentando, né, ele vai ser o produto ali da força instantânea pela velocidade instantânea do meu elemento. A força tem a unidade de Newton, a velocidade tem a unidade de metro por segundo. Newton por metro tem unidade de joule, isso fica joule por segundo, que dá watt. Quando a gente pensa em acústica, o que a gente aprende lá em Fundamentos de Acústica é que a gente tem pressão e velocidade de partícula. Então, se a gente fizer um análogo direto para a parte mecânica, com força análoga à pressão e velocidade análoga à velocidade de partícula, o que vai acontecer? A gente vai ter pressão vezes velocidade de partícula, pressão é Pascal ou Newton por metro quadrado, velocidade de partícula é metro por segundo. E aí a gente fica com essa unidade super estranha aqui operando, que é o Newton dividido por metro vezes segundo, o que não tem unidade de potência. Então, para resolver esse problema, em eletroacústica, a gente tem que usar outra quantidade, que é a velocidade de volume, que é o metro cúbico por segundo, né? Ou é a velocidade vezes a área, que vai dar uma velocidade de volume, que é metro cúbico por segundo. Então, quando a gente fizer com a velocidade de volume, a gente vai ter a potência acústica dado pelo produto entre pressão sonora e velocidade de volume. Pressão sonora, Newton por metro quadrado, velocidade de volume, metro cúbico por segundo. Operando isso aqui, né? Esse metro quadrado vai cancelar com esse metro cúbico, vai sobrar metro em cima. Então, a gente vai ter Newton metro por segundo, joule por segundo, watt.
certo? Então isso fecha as unidades. Então, para trabalhar com analogias acústicas, a gente precisa trabalhar com pressão e velocidade de volume. Então, quais são as quantidades que a gente tem aí de interesse na parte acústica? A gente tem a velocidade de partícula, a gente já viu, mas a gente não vai usar ela tanto aqui em eletroacústica, vai usar pouco. A gente tem primordialmente o uso, então, da velocidade de volume, que é essa quantidade que eu vou chamar de Q de T aqui, que é dada em metro cúbico por segundo. A velocidade de volume ela pode ser vista aí como o produto, né, igual aqui a velocidade de partícula vezes a área do elemento que a gente está analisando. E aí a gente vai ter uma unidade aí em metro cúbico por segundo. A pressão sonora, naturalmente, que é dada em Pascal, ou Newton por metro quadrado, que a gente vai chamar de P de T. Bom, e a gente tem a impedância acústica, que é dada pela relação entre pressão e velocidade de volume. E se a gente fizer a análise dimensional, a gente vai terminar com Pascal segundo por metro cúbico ou Newton segundo por metro na quinta. E a impedância, a admitância acústica, desculpa, é o inverso da impedância, que é a razão entre a amplitude complexa da velocidade de volume pela pressão, e aí a gente vai ter o inverso, que é metro na quinta dividido por segundo Newton. Bom, a gente pode avaliar os elementos, cada um deles, então, em analogia direta, tudo aqui, né? A pressão vai ser esse elemento que mantém a pressão sonora entre seus terminais, vai ser em analogia direta análogo à diferença de potencial ou tensão, a unidade é Pascal ou Newton por metro quadrado, e aí, para sinais harmônicos, a gente tem o P de T igual à amplitude complexa da pressão vezes 1E na J ômega T. E a fonte de velocidade de volume é aquela que mantém a velocidade de volume entre seus terminais. Em analogia direta, vai ser análogo à fonte de corrente. Vai ser representada por esse símbolo Q de T, com unidade em metro cúbico por segundo. E para sinais harmônicos, o Q de T vai ser igual à amplitude complexa Q vezes 1E na J ômega T. E agora a gente pode avaliar os elementos acústicos, compliância, massa e amortecimento. Tá? Então a gente vai ver que a compliância acústica é dada em metro cúbico por Pascal. Ela está associada a um volume de ar que pode sofrer aí variações de pressão sonora, ou seja, ser comprimido ou ser distendido, ou sofrer rarefação, sem que haja deslocamento significativo desse volume de ar. Então a gente vai tentar representar esse símbolo aqui como se fosse um símbolo de um volume de ar confinado. A unidade é metro cúbico por Pascal e a relação entre a pressão sonora e a velocidade de volume é dado por essa integração aqui, que é muito similar de um capacitor. Então, quando a gente avalia isso aqui para sinais harmônicos, a gente tem que a amplitude complexa da pressão é 1 sobre J ômega CA vezes a amplitude complexa da velocidade de volume. E quando a gente tira a razão entre pressão e velocidade de volume, amplitude complexa, a gente tem a impedância acústica, que é 1 sobre J ômega CA. Ou seja, né, da mesma forma como em analogia mecânica direta, a mola se tornou um capacitor, a mola acústica se torna um capacitor também. E aí a gente pode observar também que quanto maior for a compliância acústica, isso está associado a um volume de ar, então a gente vai ter maiores volumes e isso leva a uma menor rigidez aí de mola acústica. Onde que aparecem molas acústicas? Quando a gente abre a porta de um quarto que está fechado há muito tempo, né, fechado com a janela fechada, tudo fechado, a gente sente uma resistência. E essa resistência tem a ver com a compressibilidade do ar. Então, quando a gente tenta abrir a porta, a gente sofre essa resistência. O volume de ar enclausurado numa garrafa, né, quando a gente tenta soprar essa garrafa, esse volume de ar cria uma força de resistência, que é uma força de mola, por causa da compressibilidade do ar, certo? Caixas de som, né, que são caixas seladas, caixas fechadas, elas têm o volume de ar atrás do alto-falante se comportando como uma mola e altera o comportamento, né, da resposta da caixa acústica, certo? E a gente vai ver até que a gente consegue medir, quando a gente mede a impedância elétrica, né, do alto-falante, a impedância elétrica acaba enxergando esse comportamento do circuito acústico, né, da compliância acústica, por exemplo, e alterando seu comportamento, tá? Que é bem surpreendente, mas a gente vai ver isso no futuro. E as cavidades aí que estão presentes no microfone, por exemplo, a cavidade, no caso do microfone de medição, a cavidade que está atrás do backplate, ou a cavidade que está
entre a membrana do microfone e o backplate, essa parte aqui que é perfurada, né, elas vão alterar aí a resposta do microfone e impor aí condições diferentes de movimento para a membrana, certo? Beleza. O que é a massa acústica, então? A massa acústica vai ser esse elemento, né, que vai ser dado em quilograma por metro na quarta. Então prestem muita atenção quando vocês forem fazer massa acústica, porque a unidade não é quilograma por metro na quarta, para manter as unidades consistentes, né, da relação entre parte mecânica e parte acústica. E ela vai estar associada aí a massas de ar que podem ser aceleradas ou se deslocar, né, sob a ação de uma força, mas que não vão sofrer compressão ou rarefação. Então são massas que vão se movimentar. Elas vão estar associadas aí a massas contidas em tubos e orifícios, e por isso a gente representa ela com o símbolo de um tubinho, tá? Então a unidade é quilograma por metro na quarta, e a relação entre a pressão sonora e a velocidade de volume é dada por essa expressão aqui, que a gente tem a massa acústica vezes a derivada da velocidade de volume. E quando a gente avalia isso para sinais harmônicos, a gente vai ter que a amplitude complexa da pressão é Jωma vezes a amplitude complexa da velocidade de volume. E aí, quando a gente tira a razão entre P e Q aqui, em sinais harmônicos ou no domínio da frequência, a gente vai ter a impedância acústica, sendo a impedância aí equivalente aí a um indutor, assim como a massa mecânica era equivalente a um indutor, né? Então a gente vai ter aqui a impedância Jωma de um indutor. Onde que aparece massa acústica, né? A massa acústica então vai estar associada aí à massa de ar que está contida aí em pequenos tubos e orifícios, cujos volumes não vão ser grandes comparados aos volumes aos quais as cavidades, né, que elas estão conectadas. Então, por exemplo, no caso da garrafa, a gente tem o volume principal se comportando como uma compliância, certo? Como uma mola, e o volume aqui no gargalo, o volume de ar contido no gargalo, se comportando como uma massa. Então, quando a gente sopra essa garrafa, né, a gente tem uma massa vibrando sobre uma mola, isso cria uma ressonância, e aí a gente ouve aquele apito que a gente escuta quando a gente sopra uma garrafa. Vazia, né, tipicamente. O caso das caixas acústicas dutadas, né, elas têm um duto, e a massa de ar nesse duto, que é muito menor do que o volume aqui da minha cavidade, a massa de ar nesse duto vai se comportar como uma massa acústica. E de novo, lá no caso do microfone, a gente tem um backplate que é perfurado, né? E a massa de ar nas perfurações aí vai ter uma influência na resposta do microfone. Bom, e a gente tem a resistência acústica, que vai ser dado ali em Pascal segundo por metro cúbico. E essa resistência vai estar associada à dissipação de energia acústica. Então, o papel da resistência acústica é modelar a dissipação de energia, que vai estar associada aí a pequenos tubos, conjuntos de tubos, poros, orifícios, etc. Então a gente tenta representar por esse símbolo aqui, né, que basicamente está tentando simbolizar um material poroso que tem perdas, né? A unidade, então, é a mesma unidade de impedância acústica, né, no caso aqui, pressão por velocidade de volume, então é Pascal segundo por metro cúbico. E a relação entre pressão e velocidade de volume é essa relação aqui, P de T, RA, P de T. E aí, quando a gente avalia em sinais harmônicos, a amplitude complexa da pressão é o produto entre a resistência acústica e a amplitude complexa da velocidade de volume. E aí, quando a gente tira no domínio da frequência a razão entre P e Q, a gente tem a impedância acústica, que é o próprio RA, certo? Então, a impedância acústica, a resistência acústica tem unidade de impedância acústica, portanto, Pascal segundo por metro cúbico. E aonde que aparece resistência acústica? Está associada, então, à dissipação de energia acústica, ligada a efeitos aí de viscosidade, perdas térmicas, etc., que está ligada aí ao escoamento do gás, do fluido, em pequenos poros, orifícios, tubos, etc. Então, a gente vê resistência acústica em materiais porosos, né? A gente vê resistência acústica em pequenos tubos, por exemplo, esse tubo aqui, se ele for pequeno, ele vai ter um efeito de perda acústica, sim. E, especialmente no microfone de medição, por exemplo, a gente tem um microfone, tipicamente, o que a gente tem hoje comercialmente, são microfones de meia polegada de diâmetro. E aí tem o backplate lá dentro, que é um pouquinho menor que meia polegada de diâmetro. E o backplate tem uma série de perfurações, então os furos do backplate são bem pequenininhos. Então esse efeito de viscosidade vai ser bem elevado nesses furos. E aí eles impõem uma perda que faz com que a ressonância do microfone lá em alta frequência
seja bastante atenuada. E aí isso torna a resposta do microfone mais plana, certo? Se a gente não tivesse atenuação dessa resistência, dessa ressonância, desculpa, a gente teria uma resposta que seria plana, chega perto da ressonância, ela fica muito elevada, né? E aí a gente tem uma resposta ruim do microfone. Então, essas perdas impostas ali pelas perfurações no backplate são essenciais para equilibrar a resposta do meu microfone. Tá? Então, quanto maior for a resistência, maior a dissipação energética, e isso está associado aí às nossas perdas. E por fim, a gente tem um quadro resumo aqui, que eu acho que é útil apresentar, em analogia direta. Né? Pressão é análogo a tensão, a diferença de potencial, e velocidade de volume é análogo à corrente. Então, em analogia direta, a massa se torna um indutor, a compliância se torna um capacitor e a resistência se torna um resistor, né? Com essas impedâncias aqui, Jôma, 1 sobre Jôma e Ra. E a analogia inversa, a gente tem a velocidade de volume sendo a diferença de potencial. A gente não vai usar muito analogia inversa, tá? Mas é útil ter ela em mente, e aí o indutor se torna um capacitor, o capacitor se torna um indutor, e o resistor se torna um resistor inverso. Bom, por hoje era isso. Na próxima aula, a gente vai falar em como quantificar, né, a compliância, a massa e o amortecimento com base em elementos mais básicos como volume, comprimento de um tubo, raio de um tubo, etc, etc. Tá bem? Até mais.